livre para todos os públicos. Muito boa tarde a todos, começando mais uma transmissão aqui em parceria com a TVT, estamos também no Prerrogativas, no canal do Conde, Facebook, Twitter, um programa A Destruição do Brasil muito especial, porque hoje nós estamos recebendo aqui o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e nessa semana discutindo as questões da sociedade do trabalho. Temos aqui os convidados, deixa eu apresentar rapidamente para vocês. Ronaldo Curado Fleuriço, Procurador-Geral do Trabalho, também membro do grupo do coletivo Transforma MP. Alessandra Queiroga, promotora de Justiça do Distrito Federal, também do coletivo Transforma MP. Mauro Menezes, advogado trabalhista, que também nos representa aqui com o grupo Prerrogativas. E Flávia Freitas, pesquisadora do grupo Trabalho Digital Remir Trabalho. Daqui a pouco chega aqui o ex-reitor da Universidade de Brasília, Zé Geraldo Souza Júnior. Saudações democráticas a todos, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. A gente vai começar a nossa rodada com as considerações, as falas iniciais de cada um de vocês. A gente vai começar com a Alessandra Queiroga e quero agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Também estamos sendo transmitidos pela TV aberta, a TVT, na Grande São Paulo. Alessandra Queiroga, querida, felicidade de te receber mais uma vez. Estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Obrigada, Conde, pela oportunidade de estar aqui de novo. Muito obrigada, muito bom ver vocês, Ronaldo, minha querida Paula Freitas, Ronaldo Fleury, Mauro Menezes, todos nós estamos aqui engajados no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Então é um prazer muito grande estar aqui e eu quero começar a minha fala aqui primeiro falando da nossa consternação, para dizer o mínimo, né, com relação a esse momento que nós estamos passando e prestando minha solidariedade a todas as famílias que têm vitimados aí, que têm parentes que faleceram, que estão doentes, com sequela, nesse momento tão difícil e trágico do nosso país. E é por causa delas também que nós estamos aqui nessa luta, nesse movimento do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Eu faço parte então do coletivo Transforma MP, e nós estamos nessa semana de mobilização produzindo diversas atividades já de produção de conteúdo com relação às questões que são afetas a nós, de justiça e democracia, e tem um destaque muito grande para a questão do trabalho, né, dos mundos do trabalho. A gente está com muitas atividades relacionadas ao direito do trabalho, às perdas dos direitos do trabalho, a toda essa nova forma de relação trabalhista que a gente tem visto, e que só tem acirrado as contradições e os problemas do nosso sistema capitalista, né? Na verdade, nós precisamos, então, queremos muito uma adesão maior, uma atenção de todo mundo que está assistindo a gente ao Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e dizendo que de todos os eixos temáticos que nós elegemos como prioridade para a gente poder discutir a fundo a questão da democracia e da justiça, o principal mesmo, quer dizer, o que mais tem tido gente, o que mais tem tido mobilização, tem sido essa questão relacionada ao trabalhador, à trabalhadora, né, aos direitos suprimidos, a essa precarização da vida de todos nós, que tem afetado diretamente a democracia, né, inclusive a capacidade de sobrevivência de todos nós, de todos e todas nós. Então, assim, na verdade, nós agradecemos muito aqui a oportunidade da gente estar aqui
E estamos, assim, super à disposição, né, para poder esclarecer o que for necessário com relação a esse evento, esse movimento, essa mobilização que partiu assim, justamente de um entendimento do pessoal do mundo do direito, né, que as coisas não estão indo bem, mas que hoje já temos adesão de diversos movimentos, diversas entidades, e a gente espera que seja um movimento de esperança mesmo, de utopia, que a gente consiga reverter esse quadro de destruição que está acontecendo no nosso país. É isso, Conde. Assim, obrigada pela oportunidade inicial. Obrigado. Alessandra, eu me enganei aqui com o nome da Paula Freitas. Me desculpa, sabe, gente, é que é tanta coisa, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. Como a Paula ainda não é minha amiga assim íntima e vai ficar depois dessa live com certeza, então estou corrigindo agora. Paula Freitas, do coletivo Remir Trabalho, queridíssima aqui, a gente trabalhou conjuntamente para preparar esse momento. Vamos então ouvir o nosso querido Ronaldo, deixa eu tomar cuidado para não errar mais nenhum nome aqui também, Ronaldo Curado Fleury, subprocurador-geral do Trabalho, também do coletivo Transforma MP. É uma satisfação muito grande recebê-lo, querido Ronaldo. Passo a palavra a você para suas considerações iniciais aqui para essa live. Pode ligar o microfone, querido Ronaldo. Opa. Boa tarde, Conde. Um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com você e na companhia da minha amiga Alessandra, minha amiga não só de direito, mas também de mergulho, né? Somos apaixonados pelo mergulho. A Paula, um prazer. E meu amigo pessoal, Mauro Menezes, e principalmente alguém que eu admiro demais e que eu procuro me mirar pela correção com que sempre atua na advocacia. Inicialmente, eu queria aderir à sua mensagem, Alessandra, de sentimentos, nossa solidariedade por esse momento que o nosso país passa, o mundo inteiro e especialmente o nosso país, né? É uma mensagem de solidariedade às quase 400 mil famílias enlutadas, neste pouco mais de um ano. O tema escolhido é um tema extremamente atual, importante, né, e fundamental quando a gente fala de democracia no país. Não há democracia sem trabalhadores que possam reivindicar, sem as forças no sistema capitalista, que é o sistema econômico que foi escolhido para o país, o sistema que nós vemos, sem que haja contraposição, né, do trabalho e do capital. Isso faz parte da evolução da democracia. E, infelizmente, nós temos presenciado, temos vivenciado, principalmente nos últimos anos, um ataque enorme, um ataque sem precedentes, não apenas aos direitos trabalhistas propriamente ditos, aqueles direitos materiais, como o direito à existência de um contrato por prazo indeterminado, né, o direito ao percebimento de um salário digno, mas principalmente um ataque aos trabalhadores como categoria formadora de opinião, como categoria promotora de direitos, como categoria que faz a renovação da situação política nacional. Os trabalhadores, os movimentos sindicais foram fundamentais para a nossa redemocratização. E se a gente pegar final dos anos 70, começo dos anos 80, né, inclusive foi quando houve o nascimento do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da esquerda brasileira, chegou a assumir o poder, né, por 14 anos. E nós vemos um movimento direcionado para que houvesse um enfraquecimento e até destruição, eu poderia dizer, do movimento sindical. Essa é a intenção, acabar com o movimento sindical. Isso aí está dentro das propostas feitas pela CNI em 2012. Essas propostas foram copiadas pelo Congresso Nacional em 2017, quando foi feita a reforma trabalhista. Ali foi o grande ataque
aos direitos trabalhistas e, principalmente, ao movimento sindical obreiro. Em seguida, houve já com o atual presidente da República a tentativa, por 2 vezes por medida provisória, seja na MP, na 800, eu sou péssimo de número, 881, se eu não me engano, que é a MP da Liberdade Econômica, e depois na MP 905, 2 outras tentativas, a criação da famigerada Carteira Verde e Amarela. E nada mais é do que um contrato sem direitos. O trabalhador, o único direito que ele teria era ir trabalhar e olhe lá. Ainda bem, essas 2 propostas não vingaram, né? Mas, entretanto, nós presenciamos o governo, todas as oportunidades, voltando a esses assuntos, voltando a essas tentativas de destruição dos direitos sociais. E o trabalho está diretamente ligado à dignidade. Sem o trabalho, o ser humano, o homem e a mulher, não tem a sua dignidade, que é a garantia constitucional assegurada. E, volto a dizer, isso está ligado diretamente ao fundamento da nossa democracia, a termos sindicatos fortes, temos sindicatos atuantes. E eu acho que é por aí que nós temos que fazer um debate, não apenas sobre os direitos trabalhistas em si, mas sobre a fragilidade da nossa democracia e como ela está sendo atacada por meio do ataque aos sindicatos, às entidades sindicais como um todo. Eu acho que como um pontapé inicial para um debate está aí para a gente abrir a discussão, Conde. Fantástica fala do Ronaldo Fleury aqui, importantíssima. Já fiquei aqui formulando uma porção de questões. Seria pela ordem o professor José Geraldo Souza Júnior agora, mas como ele ainda não chegou, ele vai chegar daqui a pouquinho. Vamos passar para o nosso querido Mauro Menezes. Mauro Menezes, tudo bem contigo? Tudo bem, Conde. Eu queria lhe cumprimentar e, inclusive, saudar pela magnífica introdução. A vinheta do seu programa realmente já é uma grande inspiração, porque carrega ali o sentido coletivo, a arte, a música. Isso faz com que nós já entremos na live com bastante energia e quero lhe cumprimentar pela apresentação do programa. Também cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, a querida Alessandra Queiroga, do coletivo Transforma MP, cuja atuação tem sido aí uma grande referência no plano institucional e no plano interinstitucional. A minha amiga também querida, Paula Freitas, professora de Direito, ligada a grupos de estudo do trabalho digital, ao REMIR, ao CESIT, enfim, uma grande referência, minha conterrânea, para minha honra, baiana também de Salvador. E o querido Ronaldo Fleury, esse subprocurador-geral do Trabalho, que marcou época aí na sua passagem por 2 mandatos na Procuradoria-Geral, numa etapa bastante desafiadora e que realmente se agigantou ali e foi um grande defensor do direito do trabalho, das garantias constitucionais do trabalho, a quem também eu dedico uma amizade muito especial. Então, estamos aqui entre amigos e entre companheiros e pessoas de recíproca admiração. Eu queria dizer, Conde, antes de mais nada, que nós estamos aqui a celebrar o dia de hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes do trabalho, e em nosso país também em memória às vítimas de doenças ocupacionais. E talvez não haja um momento mais apropriado do que justamente evocar essa memória num período em que tantos e tantas têm sido vitimados justamente pelo seu compromisso com atividades essenciais ou mesmo não essenciais, mas que, em busca do seu sustento, têm trabalhado nesse período de pandemia e, lastimavelmente, muitos têm contraído a doença e tido complicações, alguns deles sucumbindo a essas complicações. Então, é um dia de celebração e um dia de reflexão, de tomada de consciência, porque nós
em relação a essa questão do acidente do trabalho, o Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes do trabalho, justamente porque a valorização social do trabalho, preconizada pela Constituição, ela ainda está muito longe de ser concretizada, seja no plano legal, seja no plano das relações sociais e também no âmbito do nosso Poder Judiciário. Nós temos aqui, hoje, um tema que é trazido sob o signo de uma provocação, trabalhador encurralado. E nós vamos desenvolver essa provocação porque ela é bastante simbólica. O trabalhador encurralado é um trabalhador desumanizado, é um trabalhador acuado, é um trabalhador agredido, é um trabalhador que é subtraído da sua condição de luta, da sua condição de reação, para que conquiste aquilo que é essencial na jornada de quem é trabalhador, a emancipação. E a emancipação necessariamente passa pelo projeto de uma sociedade diferente, sem exploração, sem a exploração do trabalho. E é essa tônica do que pretendo desenvolver mais adiante. Claro, tendo aqui o privilégio de ouvir o nosso grande mentor, assim que chegue ao nosso encontro aqui, o professor José Geraldo de Souza Júnior. Muito obrigado, Conde. Obrigado, Mauro Menezes. Professor José Geraldo, acho que já está chegando aqui. A gente vai dar sequência. Tem muitas questões que a gente pode trabalhar aqui. A questão está acontecendo no Brasil, né? Inclusive, como consequência da pandemia, o número de desempregados, de subemprego. Então, nós teremos um desafio muito grande, inclusive, para a próxima década toda. Imagino que para trabalhar dentro dessa perspectiva aí de agregar mais direitos para a classe trabalhadora. Vamos ouvir agora Paula Freitas, do Remir Trabalho, que vai conversar com a gente nesse momento. Passando para você a palavra, Paula, querida. Agradeço muitíssimo o espaço em nome da Remir, mas principalmente do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. É uma grande honra estar aqui presente hoje ao lado dessas pessoas, né, que são, além de referências profissionais, também grandes afetos, né? Então é sempre muito bom quando a gente consegue unificar as duas coisas e humanizar um pouco mais as nossas relações de trabalho, né? Trazendo essa dimensão menos pragmática da produtividade. E cumprimento, assim, a Alessandra Queiroga, minha mais recente amizade virtual desse novo normal, muito entre aspas, né? O querido Mauro, que já temos uma história de longa data, né? Um mentor também, um professor, literalmente foi meu professor de Direito do Trabalho, né? O querido Ronaldo, a quem também pude acompanhar, né, a atuação como subprocurador, e o Conde, que é o meu mais novo amigo de infância, né, desde que começamos a organizar essa live, né? Bom, e não posso, né, aqui, diante das falas já colocadas, né, chamar a atenção e uma certa responsabilidade da área jurídica para pensar essa questão, né, da democracia e dos sistemas de justiça à luz das relações de trabalho, né? Afinal de contas, a gente assiste, né, aqui uma construção da ciência do direito, muito pelos nossos pares de atuação, como uma ciência autorreferenciada, e que muitas vezes busca justificar suas decisões, justificar o funcionamento, né, do processo tão somente a partir da dimensão legal, quando, na verdade, a gente está diante de uma ciência, né, ciência jurídica, que é, antes de mais nada, uma ciência social, uma ciência social aplicada. Então, nessa medida, a gente precisa ter um entendimento e a compreensão de se buscar, junto ao mercado de trabalho, junto às relações de trabalho, junto às dinâmicas, né, da sociedade, aquilo que dá efetivamente um conteúdo para que seja a sociedade do trabalho também uma sociedade mais justa, né, e no sentido lato de justiça social, mas também na perspectiva do sistema de justiça mais plural, que permita, né, observar as dimensões da materialidade dessas relações para buscar um processo de integração,
de oferta de acesso, de igualdade de acesso, né? Não se ter ou se mudar essa referência, né, do trabalhador como um ser tutelado no sentido menor do que possa se dar a compreensão de tutela, né? Mas se entendendo aqui a tutela como algo que é próprio do direito, né, diante de uma desigualdade que se manifesta nas partes que estão ali na base do contrato de trabalho. E ao olhar essa desigualdade, ao reconhecer que a gente tem uma desigualdade inerente a essas relações quando eu trato de seres individuais diante de seres que têm aqui uma natureza de ente coletivo, né, e oferecendo para elas um sistema de seguridade social, de proteção social, né, de possibilidade de se estabelecer com dignidade a partir do trabalho que elas realizam, né, que se realizam para um autossustento, mas não só, para uma produção que também é coletiva de bens e serviços, né, que é do funcionamento de uma cidade e que, dentro desse funcionamento da cidade, vai oferecer os acessos e as condições de se democratizar, né, o que há de bom, o que há de novo, o que há de melhor tecnologia, né? Então, é a partir dessas relações e entendendo ser esse o conteúdo material concreto com o qual o direito há de se preocupar, né, que a gente tem a possibilidade de realizar e de efetivar a democracia no seu sentido mais pleno, a justiça social no seu sentido mais pleno e também, né, a justiça enquanto sistema de justiça. Porém, o que a gente assistiu e vem assistindo, infelizmente, dentro dos processos de reforma, né, é uma violação e uma distorção, deterioração desses valores. Então, acho que é por aí que o Fórum vai enfrentar a questão, né, e acho importante a gente observar isso aqui hoje. Obrigado, Paula Freitas. Deixa eu agradecer aqui o Mauro Menezes pelos comentários tão elogiosos aí, a abertura do programa, porque realmente, você sabe que esse jingle, essa vinheta eu ganhei de presente do grande compositor Joca Freire, da minha querida amiga Silvia Inês também, e a vinheta é da artista visual Jojo Issa, Jordana Issa. Então, a gente é bacana porque está cheio de significações ali mesmo, Mauro. Obrigado por mencionar, e acho que a gente começa no pique, realmente, de recuperar a democracia nesse país. Eu queria começar a próxima rodada aqui, pedindo Vênia para direcionar a primeira pergunta para o subprocurador Ronaldo Fleury, e daí a gente segue na sequência, trazendo aí as questões e aguardando o nosso querido professor José Geraldo Souza Júnior. Eu queria trazer a questão que é o seguinte, e inclusive dizer também que vocês estão absolutamente livres para trazerem outras problemáticas aqui durante o curso do nosso programa. Eu queria... o desafio é o seguinte, Ronaldo, que é o estado do Brasil nesse momento, com a pandemia, quantidade de desempregados, a assimetria, as pessoas que podem trabalhar em casa, inclusive como nós aqui, nesse momento, estamos trabalhando à distância, e a maioria da população brasileira não pode, e é mais afetada pela pandemia, e morrem mais. Nós tivemos recentemente, lamentavelmente, a reforma trabalhista. Também queria que você contextualizasse esse combo, esse coquetel, né, histórico que vai trazendo um grande passivo para que a sociedade brasileira possa, mais uma vez, recolocar o mundo do trabalho como uma prioridade para a democracia, tal qual o Fórum Social Mundial vai defendendo também. Então, essas questões estão um pouco aqui soltas, mas eu passo para o professor Ronaldo para você colocar essa questão para a gente, como é que são os desafios disso, tecnicamente falando também. Ronaldo Fleury. Bem, Conde, na verdade, a sociedade brasileira, a elite brasileira, eu sempre costumo dizer que o sonho dela é viver num país de primeiro mundo, mas pagando preço de terceiro mundo. Ele não quer abrir mão de ter uma cozinheira, uma passadeira, um motorista, um jardineiro, alguém para cuidar do cachorro, né? Essas coisas que no terceiro mundo custam muito caro e que praticamente não existem. A elite brasileira, ela sofreu um baque muito grande na primeira década do século XXI.
né, até 2012, 2013, né, e depois um pouco mais, quando as nossas empregadas domésticas começaram a querer estudar, começaram a viajar de avião, a comprar uma moto. Isso para a nossa elite, que é uma elite que traz uma carga escravocrata muito grande, uma escravidão que foi uma das últimas, né, do mundo a ser abolida. Abolida, obviamente, aqui eu estou falando abolida no papel, que até hoje nós ainda temos o trabalho escravo, infelizmente. Essa elite, ela foi muito impactada a partir do momento em que essa classe, que foi sempre muito dominada, muito submissa pelas condições muito díspares econômicas, começou a ter acesso, começou a fazer frente a essa dominação. E essa reação que veio com a reforma trabalhista, né, com essas tentativas da tal da carteira verde-amarela, essa destruição do sistema sindical, nada mais é do que o fator principal que gerou o golpe de 2016 e tudo isso que a gente vive, uma luta de classe. Se nós pegarmos nesse sistema de destruição sindical que nós vivemos, o fundamento dele é o quê? É fazer o trabalhador não reivindicar, deixar ele submisso. Mas para que ele fique submisso, é necessário que ele esteja em condições de precarização, que não haja empregos em número suficiente. Porque se houver empregos, se houver condições de negociação, como vivíamos 10 anos atrás, 15 anos atrás, o trabalhador passa a ser forte, o trabalhador tem voz e o trabalhador não abre mão dos seus direitos. Quantas vezes nós ouvimos, eu não estou conseguindo fazer uma reforma aqui em casa porque eu não consigo achar um pedreiro. Todos os pedreiros agora estão contratados pelas grandes construtoras. Ótimo, que ótimo, é assim que deve ser. Isso é viver num país civilizado. Isso é viver num país onde haja respeito a essa diferença de classes. Mas isso tudo está intrincado, Conde, na hora que a gente vê essa decadência dos direitos sociais, essa destruição, né, da forma de reivindicação dos trabalhadores e a opressão, a precarização dos trabalhadores para que eles fiquem em uma condição de submissão econômica, né, que faça com que eles aceitem tudo. A nossa realidade hoje é que os trabalhadores se submetem a trabalhar numa pandemia, nas condições mais absurdas do mundo, sem que a empresa forneça qualquer condição mínima de saúde e segurança do trabalho, pelo simples fato de que eles têm que viver. E eles não têm outra oportunidade. E a disfarçatez é tanta que o governo agora mudou o cálculo, né, quais os tipos de trabalho que entram no cálculo do CAGED, o nosso sistema de controle de criação de empregos. Então, agora, praticamente tudo, até se bobear um mascate, está dentro dessa formação de empregos, criação de empregos. Quando nós vemos hoje, o Brasil criou 100 mil empregos, empregos mesmo, com carteira assinada, prazo indeterminado, isso não chega a 10%. Então, a intenção é essa. E o grande temor é que a gente tenha aí um enfraquecimento cada vez maior de um dos polos fundamentais do capitalismo. Nós passamos a ter cada vez um capital mais forte e um trabalho cada vez mais fraco. Fantástica aqui essa explicação, esse panorama do professor Ronaldo Fleury. Eu vou passar para a Alessandra Queiroga na sequência. Eu acho que a questão é suficientemente abrangente, inclusive a resposta e as questões que foram colocadas pelo Ronaldo
para que suscitem comentários subsequentes aqui na rodada que vai chegar no Mauro Menezes, na Paula Freitas. Mas eu só vou colocar um tempero para passar para a Alessandra Queiroga, que é o seguinte: o trabalhador brasileiro está desorganizado nesse momento, Alessandra? Como é que você sente a questão, depois de tudo isso que Ronaldo disse aqui, do trabalhador que precisa sobreviver e trabalhar em condições precaríssimas? Inclusive, a gente tem os dados, né? Quer dizer, a suspensão do censo, que agora o STF obriga o governo também a realizar. Quer dizer, a gente precisa do censo para poder mapear os gargalos, os problemas do país, inclusive na questão do trabalho. Eu passo para a Alessandra agora, para a gente te ouvir, querido. É exatamente isso. Eu estava me recordando agora, quando o Ronaldo começou a falar, de lutas que nós tivemos, assim, nos anos 2000 ainda, contra o movimento já de terceirização, daquele que era serviços essenciais e que as pessoas utilizavam, tiravam os direitos trabalhistas fazendo esses contratos de parceria. Na época, acho que eram antes das PPPs, aquelas organizações sociais que podiam ser contratadas sem licitação, e que acontecia que elas já eram uma maneira de você burlar os direitos trabalhistas e também de manipular as pessoas, os trabalhadores, com pressões do tipo: se você não votar em fulano de tal, você vai perder seu emprego, porque, na verdade, você está sendo contratado pelo governo através dessas organizações. E, enfim, essa luta contra a terceirização, contra a precarização, ela faz parte mesmo dessa tensão de classes, ela é muito antiga, né? E ela foi se acirrando mesmo ao longo do tempo. A gente passou uma época de conquista de direitos, uma época em que a classe média, ou classe média alta, ou a classe média que se sente classe alta, que na verdade faz tão parte da burguesia, não faz parte da burguesia como acha que faz, né? Mas todo mundo foi ficando incomodado, a verdade, com essas conquistas de direito, né? As pessoas foram fazendo exatamente isso que o Ronaldo estava comentando, né? As pessoas foram ficando chateadas de ter que pagar, achando que estava demais. Não, mas aí está demais. As pessoas não querem reconhecer realmente a necessidade de você valorizar o trabalhador. Essa foi toda uma política, né, que foi crescendo e que teve um embate muito grande durante os governos trabalhistas do Partido dos Trabalhadores, e que depois foi desmontada, uma rapidez impressionante, né? As pessoas estão hoje realmente sem conseguir ter direito à voz, as pessoas estão aceitando qualquer tipo de trabalho, porque a gente voltou para o mapa da fome, nós estamos com milhões de miseráveis. Eu trabalho numa cidade muito pobre aqui do Distrito Federal, trabalho na cidade de São Sebastião. E desde que começou a pandemia, eu nunca tive casos tão dramáticos, tão trágicos como está tendo agora. A miséria está aumentando de uma forma impressionante. E as pessoas, talvez as que têm possibilidade de ficar em casa, como é o meu caso, né, eu fico em casa também, trabalhando, né, são também as pessoas que querem fechar os olhos, né, para ver como está mudando a realidade social, como as coisas estão piorando, como as pessoas estão ficando sem direito à voz. E com isso, hoje, inclusive, a gente fez uma mesa no âmbito do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, fizemos uma mesa para discutir lawfare, combate à corrupção. E uma das falas mais contundentes que nós tivemos foi justamente de um historiador, que é uma pessoa que entende muito assim, de marxismo, né, que sabe bastante, ele é historiador, mas entende muito de economia, e ele dizia que não existe como combater a corrupção sem fortalecimento dos trabalhadores, justamente pelo fato daquilo que o companheiro Mauro Menezes estava dizendo, que a pessoa, para poder ela ter massa crítica, para ela poder realmente influenciar, para ela se organizar, ela tem que ter condições básicas de sobrevivência. Porque senão ela não tem como, ela não tem como se preocupar com a condição social, com os outros, se ela está no estado de miserabilidade, se precisa garantir a sobrevivência, se precisa garantir a sobrevivência de sua família. Então, realmente, o trabalhador, a trabalhadora, estão arrasados mesmo, destruídos nesse momento, né? E a gente que pensa que isso é um movimento passageiro, não é, porque a tendência desse capitalismo financista, né, dessa movimentação, dessa nova forma de capitalismo que se reinventou, que se traduz nessas grandes empresas de tecnologia, cuja tendência é justamente enfraquecer o trabalhador, não ter essa relação direta com o trabalhador, é fazer do mundo virtual o único território palpável, né?
esse novo capital, ele não tem interesse na sobrevivência do trabalhador. É uma política meio higienista, parecida com o que está acontecendo agora na questão da saúde, né? Então, eu acho que realmente tem toda a razão, as queridas pessoas que estão aqui que me antecederam, e esse é o momento da gente realmente se preocupar e prestar muita atenção nisso. Alessandra Queiroga, muito obrigado. Eu quero agradecer também o público que está nos acompanhando aqui no canal do YouTube da TVT, no Prerro, no Facebook e também aqui no canal do Conde. Muito obrigado. O pessoal está comentando aqui. Eu vou trazer um comentário só para vocês sentirem o termômetro aqui do público nesse momento importante. João Batista dizendo, em meio a tantos ataques aos trabalhadores, que não consigo compreender o silêncio do Congresso e da grande mídia acerca da dívida pública. Qual o problema de se fazer uma auditoria? Fica aqui posta essa questão. Inclusive, eu vou passar agora, a gente vai para o Mauro Menezes. Mauro, pegando as falas do Ronaldo Fleury, da Alessandra Queiroga, eu queria também encaixar na sua abordagem a importância do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia para trazer essa pauta e para pautar a sociedade no sentido de repactuar, talvez, aí, a nossa dimensão do trabalho. Mauro Menezes. Conde, o Fórum Social Mundial ele surge sob o lema Um Outro Mundo é Possível. Nós já temos aí uma longa estrada com a realização de várias edições do Fórum Social Mundial e tivemos sempre como marca distintiva do Fórum Social Mundial essa resignação com o caráter excludente da sociedade capitalista. Uma crítica muito severa aos limites e aos prejuízos que a sociedade capitalista necessariamente impõe, não apenas às maiorias, que são alijadas da grande fatia da distribuição da riqueza, como também do respeito à identidade, à emergência de grupos minoritários precisam se expressar e ter o seu espaço garantido nessa sociedade em que o poder termina por se impor de maneira opressiva. Nessa edição, especificamente, o Fórum Social Mundial traz dois novos elementos que são bastante oportunos. O Fórum Social Mundial agora acrescenta justiça e democracia. De fato, nós temos agora a percepção que todo o sistema de justiça, toda a própria manipulação do conceito de justiça é algo que precisa ser discutido e reapropriado por esses movimentos, por essa onda de representatividade que deságua no Fórum Social Mundial. Nós percebemos, sobretudo em determinados países, como nós tivemos aí a ascensão de uma visão absolutamente repressora, uma visão manipuladora do elemento justiça, como se a justiça ela prescindisse de determinadas garantias essenciais e passasse a se tornar um elemento de vingança manipulada, portanto, pelos poderosos para fazer sufocar as tentativas de emancipação do popular em determinados países, como é o caso do Brasil. O elemento democracia também é trazido, é introduzido e nos evoca aí toda a estruturação constitucional, toda a estrutura das instituições que, de uma certa forma, terminam sendo o desaguadouro das lutas por direitos, as conquistas que terminam sendo traduzidas no texto constitucional, na efetividade de instituições que defendem o meio ambiente, a saúde, a educação, a cultura e também a dignidade do trabalhador. Não há democracia que não seja hoje democracia social. Então, essa perspectiva de democracia social, ela de fato, uma vez institucionalizada, como foi em determinado momento, nós chegamos à conclusão de que, diante dessa crise
dessa onda neoliberal desconstrutiva de direitos sociais de um modo geral, nós precisamos resgatar essa institucionalidade, nós precisamos resgatar as garantias sociais do Estado constitucional. E nós temos muito trabalho pela frente. Como o Ronaldo Fleury mencionou, houve aqui no Brasil uma série de iniciativas, desde a reforma trabalhista de 2017 e talvez até antes, com a tentativa exitosa, infelizmente, de fazer campear a terceirização como algo irrestrito, com a chancela do próprio Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos aí a tentativa de implementação dessa libertinagem econômica, não é uma liberdade econômica, é a perspectiva de que aqueles que detêm o capital não tenham mais os limites da função social do próprio contrato, os limites da função social da própria propriedade. Então, de fato, nós vivenciamos uma crise que foi muito potencializada em nosso país a partir da tomada de poder farsesca pelo Michel Temer, que depois a presidenta Dilma Rousseff, através de uma manobra parlamentar sem a menor base jurídica. A partir de então, nós tivemos uma degradação das instituições, tudo num contexto absolutamente deformado, fomentado pelo chamado lavajatismo, que também foi a deformação do combate à corrupção em nosso país, que é necessário, mas jamais a partir da imposição de abusos e excessos, como foi a tônica da Operação Lava Jato, sobretudo quando se politizou e passou a perseguir um determinado segmento da política. Então, nós culminamos tudo isso com o governo Jair Bolsonaro, que, de fato, é um governo que cotidianamente afronta e transgride a Constituição, e em relação a direitos trabalhistas e direitos sociais tem sido realmente um governo cuja atuação vem no sentido de promover a total desconstrução daquilo que foi construído e obtido pelos trabalhadores. Então, qual a saída diante disso para concluir? Nós temos aí, diante dessa onda neoliberal, dessa crise, uma perspectiva, sim, de esperança, de reconstrução, que é corporificada no Fórum Social Mundial. Talvez a pandemia tenha demonstrado que essa perspectiva de potencialização absurda do individualismo, ela tem limites. É preciso resgatar a solidariedade, os projetos coletivos, as soluções de problemas como aqueles gerados pela pandemia não podem ser soluções baseadas na perspectiva neoliberal. São soluções completamente incapazes de serem implementadas, são mais do mesmo e, na verdade, terminam por agravar os problemas gerados pela pandemia. Então, nós estamos diante de uma perspectiva que não será imediata, mas nós temos esperança que, a partir de iniciativas como esse debate promovido pelo Fórum Social Mundial, a valorização do trabalho, ela caminhe para que nós tenhamos lá adiante a perspectiva de uma reestruturação social, abandonada essa perspectiva de potencialização da exploração do homem pelo homem. Mauro Menezes, muito obrigado. Eu até coloquei um mosaico aqui para todo mundo ver nesse trechinho final da sua fala, porque o nosso querido José Geraldo Souza Júnior chegou aqui, o ex-reitor da UNB, professor da Faculdade de Direito da UNB, integrante do coletivo Direito Achado na Rua. Vou pedir vênia para Paula Freitas para já dar a palavra para o professor José Geraldo, para que ele, enfim, fale sobre esse evento, sobre esse momento, sobre essa discussão da questão da justiça e democracia no âmbito da sociedade do trabalho. As palestras do professor José Geraldo sempre são imensamente esclarecedoras e, nesse momento, então, a gente recebe aqui com todo carinho o professor. Tudo bom, José Geraldo? Deixa eu ligar seu microfone aqui. Sim. Morrendo de saudade de você, Conde. Aliás, Paula e Alessandra, na parte cultural, o Conde precisa ser inserido não como o mediador, jornalista e apresentador, mas como o artista que ele é. O sarau que ele faz, o repertório que ele tem de música popular brasileira, né?
Obrigado. Não vamos negligenciar essa contribuição, né? Me desculpe, estou chegando do Ceará nesse instante pela web, né? Estava lá com os defensores do Ceará discutindo a dimensão social do direito, né? E assim já ansioso porque eu considero esse momento muito importante, essa discussão que está sendo travada, né? Inclusive hoje, uma coincidência, 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho, que é uma das resultantes mais alienadoras do humano que tem no processo de coisificação da relação de trabalho, né, que já desumanizou pela escravidão a atitude do sujeito que constrói a riqueza social, né? E é uma alegria estar com vocês, Paula, Alessandra, Ronaldo, né? Ronaldo foi meu aluno, se eu não me engano, né, Ronaldo? E Mauro, né? Que é nosso querido advogado da nossa associação também, da Associação dos Docentes da UNB, né? É meu advogado, né? Então, Alessandra e Paula, é excelente pautar esse tema, pautá-lo sob a perspectiva da condição de encurralamento que o trabalho vivencia e o trabalhador. Eu tenho dito seguidamente que o que a gente vem vivenciando desde 2016, com o que concordamos, né, foi um golpe no sentido conceitual do termo, nas características do atual, tal como aparecia no debate que a Alessandra mediou agora há pouco sobre a dimensão do lawfare e geopolítica do direito como forma de construir guerras e realizar, né, o confronto com inimigos, né? O sistema de golpe que vivenciamos foi um golpe contra uma governança, porque se valeu da Constituição contra a Constituição para, por meio de um artifício, exercitar a retirada de um governante legitimamente eleito sob uma forma não prevista na Constituição, porque não se caracterizou no presidencialismo o crime de responsabilidade, e a prova disso é que não houve a consequência de restrição de direitos decorrente da tipificação do crime de responsabilidade, foi simplesmente uma ação política para exercitar um veto àquele programa de governo. Então, foi um golpe contra uma governança, foi um golpe contra a Constituição, porque a Constituição foi usada para desconstitucionalizar o processo de legitimação da política, mas foi, sobretudo, um golpe contra os trabalhadores, porque foi uma estratégia articulada como parte de uma agenda da modelagem neoliberal que exatamente aliena o trabalhador da sua parte de apropriação da riqueza social que ele produz, da construção da riqueza social que ele produz. E não por acaso as primeiras medidas em seguida à ultimação do golpe foram as emendas e as propostas de reforma que afetaram exatamente os ganhos sociais do mundo do trabalho, né? Agora, no dia 15 de maio, vamos completar 130 anos da Rerum Novarum, a encíclica de Leão XIII, que é a base da formulação da doutrina social da Igreja Católica, na qual se inspirou a Organização Internacional dos Direitos para criar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e de onde se extraíram contra a dimensão do liberalismo que oculta na igualdade formal a diferença que existe entre o papel
do trabalhador e o papel do capitalista, né, uma ilusão de que a lei os torna iguais pelo contrato. Essa encíclica e a legislação social que dela derivou revelaram que é preciso igualar, do ponto de vista político, aqueles que são desiguais do ponto de vista social para fazer justiça. E, por isso, se criou todo um sistema protetivo derivado dessa tese de inscrição nas relações sociais de uma hipoteca de solidariedade que cria as dimensões da função social da propriedade e do trabalho, que deve ser decente e protegido pelos direitos. As reformas que vieram em seguida ao golpe foram para desconstituir do legal a salvaguarda dos direitos do mundo do trabalho, recuperando aquela visão de cada um por si, da uberização do trabalhador, na linha de que, pelo contrato, ele assume aquilo que é a consequência de exercitar a sua vontade livre, né, e que é alienar os seus direitos. A tese de que o contratado prevalece sobre o legislado. O que é assustador é que, mesmo na estrutura de justiça do trabalho, muita gente concorde com isso e continue fazendo mediações confirmatórias do ponto de vista das sentenças e das sentenças coletivas, da homologação das convenções, a aceitação de que, contra esses fundamentos que deram a dimensão social da legislação moderna, né, claro que por influência das revoluções proletárias e camponesas, a revolução bolchevique dos camponeses e trabalhadores, a revolução mexicana dos camponeses, né? A dimensão social das constituições modernas. E é impressionante que, no âmbito da justiça do trabalho, sobretudo no Superior Tribunal do Trabalho, haja atitudes, não é, Mauro? De gente, inclusive, que presidiu o tribunal recentemente, que se fundou na doutrina social da Igreja, ainda que pelo lado mais obscurantista da Opus Dei, não se dê conta dessa renúncia da sua função, dessa capacidade de que a estrutura de direitos contenha essa fúria uberizante das relações de produção, né, que, de novo, desumanizam o trabalhador, ao nível de levá-lo à condição análoga de escravo. E, em muitas medidas, a condição originária de escravo, né, que é muito que está inscrito nas práticas que a gente tem assistido um pouco por toda parte, né? Então, eu diria assim que o conjunto das medidas que se seguiu ao golpe na assunção não só dos valores de que a economia prevalece sobre a vida. Hoje eu ouvi o ministro da Economia dizer que a expectativa de vida prejudica o desempenho econômico, desorganiza as contas públicas, né? E sem falar das outras bobagens que vieram junto, né? E que, pelo jeito, se não são esses vazamentos, que eu não sei de onde vem, eu fico imaginando que são as reuniões de governo. O que são, a gente viu naquele vazamento, naquela reunião que levou o Supremo se posicionar contra o ministro da Educação, né? Mas a gente ouviu esse ministro da Economia dizer, né, que a função política da nova administração era colocar granadas no bolso dos trabalhadores. Isso depois, Ronaldo, de vocês terem constituído como agenda funcional da Procuradoria do Trabalho e do próprio Tribunal do Trabalho a política de prevenção ao trabalho escravo no Brasil. Eu me lembro
do ministro Fausto, empolgado com a tese de que o tribunal cumpriria sua verdadeira função se fosse capaz de construir uma estrutura de contenção à vocação colonial brasileira de alienar o trabalhador da sua dignidade e de sua participação nos bens da vida, nos bens da existência, né? Então, eu queria dizer, Conde, eu não sei quanto tempo tem, mas eu não quero pegar mais do que aquilo. Você tem o tempo que você quiser, Zé Geraldo. Aqui a gente eu nem me atrevo a interromper, mas, na verdade, daqui a pouco a gente vai fazer uma transição, mas eu passo para você concluir. Sim. Não é só assim para pagar o tributo do atraso e marcar a presença, mas depois eu me integro ao equitativo dessa sessão, né? Equilibrando a minha fala. Eu só queria dizer da importância de ter pautado esse tema. Acho que o Remir entra aí. O Remir é o coletivo que Paula representa, né? E que na palavra tem todo o simbolismo de remir aquilo que é o redutor de dignidade que o trabalhador sofre, né? E que pauta a ética da nossa civilização. Está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Então, os apóstolos vinham, traziam o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Eu não sei como é que essa enunciação de Lucas, no Atos dos Apóstolos, foi parar no Manifesto Comunista. Mas o Papa Francisco disse, olha, eu queria dizer a você que é falsa essa acusação de que somos comunistas. Nós somos cristãos. Mas também é claro que ao dizer que somos cristãos, o Papa está dizendo que somos comunistas, não é isso? Porque dividimos conforme o trabalho e distribuímos conforme a necessidade, né? Que é a ética da verdadeira distribuição, daquilo que transforma. O meu velho mestre, Roberto Lira Filho, dizia que enquanto todo direito não for direito do trabalho, ele não se representará como direito propriamente. Está num livrinho dele, Mauro, Direito do Capital e Direito do Trabalho, não é isso? Então, eu acho assim que colocar esse tema como fio condutor do debate sobre justiça e democracia numa convocação temática do Fórum Social Mundial é remir o que nós temos feito de descaso com isso e de denunciar o sentido último do golpe que sofremos. Destituir o trabalhador da sua dignidade e daquilo que deve ser o reconhecimento, a parte que lhe cabe na produção da riqueza social. E, ao mesmo tempo, denunciar e convocar as consciências jurídicas, como as que estão aqui presentes, o Ronaldo, o Mauro, a Paula, a Alessandra, mas todos que nos acompanham, da exigência de que nós não devemos nos iludir com as falácias de uma governança que faz da lei, né, um risco para a própria cidadania. Né? Então, é só dizer dessa importância e depois eu me integro direitinho aí no contexto das exposições. Conde, com muita saudade de você, viu? Também estou com saudade de você, Zé Geraldo. Você não tem noção, viu? Estou muito feliz aqui de te ver todos aqui presentes. Eu quero aproveitar, na sequência aqui, a Paula vai fazer o fecho desse bloco, mas antes eu vou fazer a transição, que nós temos aqui um horário na TVT e que se encerra às 18 horas, que temos aqui 1 minuto e meio para as 18 horas. Então, eu vou soltar uma mini vinheta, atenção à técnica da TVT, que vai fazer a interrupção aqui, e a gente prossegue nas redes sociais, porque essa live realmente é muito especial e a gente vai prosseguir. Então, Ari, estou soltando a mini vinheta aqui do Prerro para a gente fazer a nossa transição. Prerro. Prerrogativas. Olá, eu vim fazer um convite para você que acompanha a TVT e a Rádio Brasil Atual.